Quero saudar a todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus, desejar a vocês um ótimo dia cheio da presença do Senhor e que você venha ser edificado através deste estudo bíblico que estamos fazendo no livro dos Juízes. Que neste momento este estudo venha contribuir para o seu crescimento espiritual na caminhada do Evangelho. O livro dos Juízes é muito gostoso de se ler, é um livro histórico, um livro de ensinamentos, um livro que nos mostra coisas que não devemos fazer e também algumas coisas que precisamos fazer melhor nos nossos dias. Então, desde já eu quero louvar a Deus por esta oportunidade e que o Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento neste momento para receber a palavra do Senhor. Amém? Não se esquece de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like, de deixar o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta, porque teremos o maior prazer em respondê-lo compartilhando aquilo que recebemos do Senhor, porque somos um corpo e crescemos juntos para a glória de Deus. Amém? Então estudaremos hoje a segunda parte desse livro, que vai do capítulo 3, versículo 7, ao capítulo 16, versículo 31, onde relata um período em que Deus levanta juízes de diferentes tribos de Israel para defender o seu povo, para libertar o seu povo da opressão inimiga. Por quê? Porque o povo estava vivendo um período de rebeldia, desobediência. E na sua infinita misericórdia, o Senhor, ele levanta libertadores que tiram as mãos do inimigo de cima do seu povo. Então a gente vai estudar esta parte do livro, ao qual com certeza vai acrescentar bastante coisas à nossa vida espiritual. Então a segunda parte, como eu falei, começa no capítulo 3, versículo 7 em diante, vai até o capítulo 16, versículo 31. Vai relatar um período que abrange um ciclo que se repetia por toda esse período, o qual foi relatado. E esse ciclo, ele era: o povo era afligido, era oprimido fortemente, duramente. Então, eles choravam, se arrependiam, clamavam ao Senhor por salvação, gemiam de dores. Deus, por sua misericórdia, levantava um libertador, que neste livro é conhecido como juiz. Este juiz consumava o juízo de Deus sobre o povo e sobre os seus inimigos. Durante o governo deste juiz levantado por Deus, a nação de Israel desfrutava de paz e obedecia aos mandamentos do Senhor. Porém, quando este juiz morria, o problema piorava cada dia mais. Ou seja, enquanto o juiz levantado por Deus governava o povo obedecia. Mas após a morte deste juiz, o povo se entregava novamente à idolatria e à rebeldia, sendo que a cada início de ciclo piorava a situação de Israel cada vez mais. A cada ciclo de rebeldia que começava, o pecado ia aumentando, piorando cada vez mais. E isso não era bom. E nós vamos ver aqui agora no mapa, uma tabela que nós fizemos com este estudo, que vai mostrar o ciclo deste povo durante o período dos juízes. Acompanha comigo. O ciclo de vida
que Israel vivenciava no período dos juízes era formado pelas seguintes etapas. Primeiramente, eles se esqueceram do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, e com isso praticavam a rebeldia e a idolatria. Então o Senhor os entregava na mão dos inimigos e permitia que eles sofressem opressão do inimigo. Então sobrevinha na vida deles miséria e destruição, onde o povo sofria, chorava, gemia de dores. Com isso, eles levantavam um clamor por livramento da parte de Deus, o que não significa que eles se arrependiam, mas gerava um remorso, uma simples vontade de ter aquele problema solucionado, mas não verdadeiramente um temor a Deus que os levassem de volta a obedecê-lo na sua plenitude. Após levantar o clamor, Deus, por sua infinita misericórdia, e algumas vezes nem Israel precisava levantar um clamor, mas Deus, por amar aquele povo, levantava um libertador. Então Deus levanta e envia um juiz em prol, em favor do seu povo. Os inimigos eram derrotados e expulsos de diante de Israel. O juiz levantado por Deus governava e guiava o povo durante a sua vida. Após a morte desse juiz, o povo se perdia novamente. E o que acontecia? Voltava para o início do ciclo. Rebeldia, idolatria e tudo o que nós falamos aqui voltava a se repetir. Agora nós veremos a lista dos juízes que são relatados no livro dos Juízes. Lembra que na primeira aula nós listamos 12 juízes relatados neste livro e o último juiz, que foi Samuel, que é mencionado no primeiro livro de Samuel, bem no comecinho, onde Samuel encerra o período dos juízes e começa então o período monárquico, onde os reis governaram o povo de Israel. Então veja comigo a lista dos juízes que foram levantados por Deus neste período. Acompanhe aqui. Este aqui é o mapa com a divisão das tribos de Israel na terra de Canaã. Veremos agora também a lista dos juízes que foram levantados por Deus neste período de 350 anos, compreendidos após a conquista da terra prometida por Josué e ainda os anciãos que viveram depois de Josué. O primeiro juiz, Otiniel, quenezeu de Judá. O segundo, Eude, de Benjamim. Terceiro, Sangar, filho de Anate. Quarto, Débora, de Efraim. Quinto, Gedeão, de Manassés. Sexto, Tola, de Issacar. Sétimo, Jair, gileadita, de Manassés Oriental. Oitavo, Jefité, gileadita, de Manassés Oriental. Nono, Ibissã, de Belém. Décimo, Elon, de Zebulon. 11º, Abdom, filho de Iléu, o Piratonita, de Efraim.
12º, Sansão, filho de Manoá, da cidade de Zorá, da tribo de Dan. E o último juiz, que não consta no livro dos juízes, encerrando então este período, foi Samuel, de Efraim. Neste período, tivemos 12 juízes que foram levantados por Deus. E por alguns deles, a gente não ter muitos detalhes, nós separamos 5 que eu falei na primeira aula, porém foi acrescentado um 6º juiz no decorrer do estudo, por direção divina, e nós não poderemos deixar de não falar dele. Então, nós falaremos aqui sobre 5 juízes cheios do Espírito de Deus e mais esse 6º juiz, o qual será muito importante também nós fazemos menção da sua história. O primeiro juiz se chama Otiniel, em algumas traduções, Otoniel. E nós demos um título para o período de Otoniel de O Libertador, referência. E você vai entender o porquê no decorrer do relato da sua história. Ele defendia a região de Judá contra a Mesopotâmia. Foi o primeiro juiz levantado por Deus para libertar o povo de Israel. Ele era sobrinho de Caleb, ainda que alguns tenham a opinião de que ele era irmão de Caleb. Mas esta informação sobre se era sobrinho, se era irmão, ela vai entrar numa discussão que não vai nos edificar em muita coisa. Então, não importa se você pensa diferente de mim, eu vou respeitar a sua opinião. O que não podemos duvidar é que ele era parente de Caleb. Isso não há dúvidas. Agora, se ele era sobrinho, se ele era irmão, fica uma pequena interrogação, a qual não nos edificará em nada, porém sabemos que ele era parente de Caleb. O seu nome hebraico, não vou falar aqui o significado, porque já foi dito na primeira aula, deve estar aparecendo em algum lugar aí o link para você assistir, e lá a gente adentrou um pouco a esse respeito. Então vamos falar sobre Otiniel. Otiniel, ele defendia a região de Judá, e a gente vai identificar que o papel de liderança da tribo de Judá no meio do povo de Israel é ressaltado em várias partes da Bíblia, e aqui neste livro, logo no início, a gente já vê isso. Quando começa o livro dos Juízes, as tribos de Israel consultam a Deus e perguntam: quem subirá contra os inimigos, contra os cananeus, contra os povos daquela terra? E Deus responde: Judá subirá. Então a gente já vê que Judá, ele já tem um destaque no papel da liderança sobre as tribos, sobre a nação israelita. O primeiro juiz levantado por Deus, o qual se tornou um juiz referência, modelo, exemplo, padrão, ele veio da tribo de Judá, o que pode ser considerado um argumento favorável à liderança dessa tribo em Israel, do reinado de Davi e da descendência do Messias, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, conhecido como o leão da tribo de Judá. Então, por causa do pecado dos israelitas, Deus permitiu que eles ficassem nas mãos dos inimigos. Lembre-se, quem entregou Israel na mão dos inimigos para serem oprimidos, afligidos, escravizados, e eu vou traduzir para corrigidos e ensinados devido à sua desobediência, foi o Senhor.
ele entregou, primeiramente neste período aqui, nessa história, Israel nas mãos do rei da Mesopotâmia, o qual oprimiu Israel por 8 anos. Um povo que já tinha vivido escravo, já tinha sido liberto do Egito, da servidão, pediu, devido às suas atitudes pecaminosas, para voltar a essa situação. Deus não tem prazer em castigar o seu povo, mas por ele amar, ele corrige. E ele estava corrigindo Israel por causa do seu pecado. Então Deus levanta este homem chamado Otiniel, que libertou Israel da opressão inimiga pelas mãos do rei Cusã-Risataim, da Síria, da Mesopotâmia, e então estabeleceu a paz em Israel por 40 anos, até a sua morte. Lembre-se, enquanto o juiz vivia, Israel obedecia. Mas a partir do momento em que o juiz morre, Israel volta às práticas pecaminosas. E o ciclo se inicia novamente. Otiniel foi o primeiro, após Josué, a restaurar a espiritualidade daquela nação, a ordem daquela nação. Este homem levantado por Deus, o primeiro libertador. A Bíblia não relata nenhum ponto negativo na vida de Otiniel. A Bíblia diz que Deus levantava juízes, e este homem foi revestido pelo Espírito de Deus a sair a peleja, a guerra contra o rei da Mesopotâmia, e vai relatar que o Espírito do Senhor o revestiu, e ele então venceu esta batalha, porque o Senhor estava com ele. Então Otiniel, pelo fato da Bíblia não mostrar nenhuma negatividade na sua pessoa, no seu caráter, no seu ministério, na sua liderança, nos mostra que este homem foi o libertador referência. Pelo fato dele ter sido o primeiro, ele se torna então um exemplo dos juízes, porque conforme você vai lendo os detalhes das vidas dos outros juízes, sempre vai haver algo de negativo dito a respeito destes libertadores que Deus levantou. E você vai entender o porquê. Porque o povo de Deus, a humanidade, ela necessita de um Salvador imortal. Cada juiz que foi levantado por Deus. Tinha o Espírito de Deus. Enquanto ele governava, o povo obedecia a Deus. Mas quando ele morria, o povo voltava às práticas idólatras. Daí a necessidade de termos em nossas vidas um libertador eterno, imortal, que jamais virá a morrer. Para isso, Jesus Cristo veio para se tornar o nosso libertador definitivo, aquele que nunca morrerá, porque ele ressuscitou dos mortos e vivo está para todo sempre. Este Senhor, este Salvador, é o que nos liberta de todo esse ciclo pecaminoso que Israel vivia
que nos nossos dias muitas pessoas vivem e que até o grande dia do Senhor ainda continuará acontecendo, porque a palavra de Deus se cumpre a cada dia. Então nós vamos entender aqui no livro dos Juízes, vai dizer que os filhos de Israel, eles se esqueceram do Senhor e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Como pode um povo que Deus abençoou, resgatou, libertou, tirou da terra do Egito, atravessou o Mar Vermelho, atravessou o deserto, porque deserto é lugar de morte para muitos. Mas aqueles que têm o Senhor, caminham com Jesus, não morrem no deserto, porque pode estar no deserto, lugar de solidão, lugar de isolamento, lugar de sequidão, mas não está sozinho, porque o Senhor está com ele. Então, crente não morre no deserto. Crente cresce e amadurece no deserto. E ele atravessa. E ele chega do outro lado. Canta um hino da vitória e glorifica o nome do Senhor. Israel vivenciou tudo isso, mas se esqueceu desse Deus que realizou todas essas bênçãos por amor a eles e começaram a servir a outros deuses, Baalins e Astarote. E eu tive que fazer menção aqui para a gente entender. Baal, em hebraico, significa Senhor. A raiz da palavra significa Ele governa. Era o Deus cananeu da tempestade, do tempo, da chuva, considerado essencial para o ciclo da agricultura naquela época. Esse Deus, esse Baal, ele era adorado de várias maneiras na região de Canaã, surgindo então a derivação, que é o plural, Baalins, conforme nós vimos no capítulo 3, versículo 7. Os templos levantados, edificados a Baal, e os altares eram construídos no alto dos montes, sob árvores ou no teto das casas. Não sei se você já entrou na casa de alguém ou em algum lugar e vê no teto, bem próximo ao teto, altares construídos e imagens colocadas nestes lugares. Relembra muito a época onde eles adoravam a Baal. Eles faziam os altares no alto dos montes ou no teto das casas, próximo ao teto, e colocavam ali as imagens do seu Deus. Então, os sacerdotes de Baal, eles tinham uma forma de adorar o seu Deus, a esse Deus chamado Baal. E como eles faziam isso? Queimavam incenso, sacrificavam crianças, dançavam em torno do altar. E se a oração, a invocação, o pedido não fosse atendido, eles se cortavam até os seus sangues jorrarem para ver se Baal teria compaixão e respondiam à oração deles. De uma certa maneira estavam tentando chamar a atenção de Baal através de sacrifícios, de lacerações humanas em seu próprio corpo. Pastor Douglas, como a gente consegue entender e identificar isso na Bíblia? No próprio livro dos Reis, o primeiro livro, capítulo 18, versículo 28, você conhece essa passagem muito bem. Elias e os profetas de Baal. Quando os profetas de Baal estão invocando o seu Deus, eles estão lá fazendo a dança, fazendo seus costumes, e Baal não responde. Então o que eles começam a fazer? Começam a se cortar.
E isso fala direitinho nessa passagem. Começam a se cortar para que Baal venha responder sua oração, para que descesse fogo. Porque o Deus que respondesse com fogo, esse seria o único Deus. Então, se Baal era o Deus que controlava o tempo, a tempestade, por que ele não respondia? Por que ele não enviou fogo? Por que ele deixou os seus servos ficarem se matando, se cortando, se ferindo? E Elias até orientou a eles que falasse mais alto. Talvez o seu senhor estivesse dormindo, ou talvez estivesse de férias ou ocupado e não podia responder naquele momento. Então essa era uma das maneiras como Baal era adorado. Então o culto a Baal também exigia oferendas e até sacrifícios humanos, os quais são reprovados por Deus. Através do profeta Jeremias, Deus denunciou e condenou o sacrifício infantil a Baal, onde os próprios pais entregavam os seus filhos em holocausto para serem queimados no culto a esse Deus. Está lá em Jeremias, capítulo 19, versículo 5. Deus reprovando a atitude de israelitas que estavam fazendo isso. Então Deus não tem prazer, não se agrada e jamais pediu, ordenou sacrifício humano. Isso aí é abominável aos olhos de Deus. Então, para os povos cananeus, Baal era o deus da fertilidade, responsável pelas chuvas que semeavam vida na terra e resultavam em colheitas. Esse era o deus Baal para aquele povo. Astarote era conhecida como a deusa da fertilidade, do amor e da guerra, muito estreitamente associada a Baal. Em várias passagens bíblicas que você for ler, vai estar na mesma frase: e serviram a Baal e Astarote, aos Baalins e Astarote, porque ela está estreitamente ligada no sentido da adoração a esse Deus. A gente pode ver em Juízes 2, versículo 13, Juízes 3, versículo 7, Juízes 10, versículo 6, 1 Samuel 7, versículo 4 e 1 Samuel 12, versículo 10. O nome dessa deusa não é muito mencionado nos textos cananeus, mas é encontrado como o nome de Ishtar nos manuscritos mesopotâmicos, que falam sobre os santuários locais dessa cultura. E agora eu quero abrir um parêntese para fazer um comentário sobre a vida deste homem chamado Otiniel. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre a vitória de Otiniel contra os inimigos, mas o que é dito já nos é suficiente para alcançarmos a dimensão espiritual daquilo que Deus quer nos ensinar. Juízes, capítulo 3, versículo 10, diz assim: e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. O texto diz que o Espírito do Senhor veio sobre Otiniel. Ele saiu a peleja contra o rei da Mesopotâmia e Deus o entregou na sua mão. O texto é tão profundo e fiel em nos mostrar que foi Deus quem escolheu Otiniel, não Otiniel que voluntariamente
tomou a iniciativa de se colocar como libertador do povo de Israel. Não foi ele que pediu. Não foi ele que levantou a mão e disse: ei, Senhor, me escolhe. Eu quero. Não. A iniciativa do chamado ministerial para libertar Israel veio de Deus. Aprendo com a Bíblia que todo chamado ministerial não é o homem que voluntariamente pede, mas é Deus que, na sua infinita onisciência e no seu profundo poder e com a sua soberania, escolhe aqueles a quem ele conhece por dentro. Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia é muito fácil a gente ver no meio cristão evangélico algumas pessoas pedindo para ser ordenado a pastor, consagrado a obreiro, evangelista, diácono, mas eu vejo que quando o chamado é verdadeiro e divino, ela não precisa pedir, ela não precisa levantar a mão e dizer: ei, me escolhe, me ordena, me consagra. Quando o chamado é divino, ele se concretiza, porque aquele que chamou é fiel para cumprir a sua promessa. Aquele que escolheu é soberano e poderoso para fazer acontecer na tua vida aquilo que ele já determinou. Então, ei, relaxa. Se ainda não aconteceu, mas o chamado é de Deus, fica tranquilo. Vai acontecer. Vai se cumprir. Porque Deus é Deus e continua sendo Deus. Relaxa. O tempo de Deus é perfeito nas nossas vidas. Sabe por que eu me fiz uma pergunta? Sabe por que que ninguém, nem Otiniel, nem outra pessoa naquela época, se voluntariou, se tornou voluntário para tomar a iniciativa em cumprir essa missão de libertar Israel? Primeiro, traria risco sobre a sua vida. Traria sobre si risco de vida. Os inimigos eram fortes, eram poderosos. Israel ainda estava no início, sendo lapidado para serem guerreiros, valentes e valorosos. O que vai acontecer lá na frente, com o rei Davi. Mas aqui então eles ainda não tinham ainda conhecimento nem técnicas de armamento. E o seu poderio bélico era extremamente limitado. Então a primeira coisa era trazer risco sobre a sua própria vida. Ninguém queria se voluntariar para isso. Segunda coisa, sofreria perdas em consequência das batalhas. Talvez amigos, talvez parentes, pessoas queridas, mas com certeza teria perdas. E o ser humano, ele não consegue, ele não sabe, ele não tem muita capacidade para lidar com perdas. Porque Deus não nos criou para sermos perdedores. Deus nos criou para sermos vencedores em Cristo Jesus. Por esta razão, não conseguimos lidar com as perdas se a gente não tiver a direção e a presença de Deus nas nossas vidas. Porque quando você ingressa no Evangelho, aceita Cristo como seu Salvador, único e suficiente, e começa a caminhada, perdas vêm sobre a tua vida. O seu círculo de amizades
ele temporariamente é reduzido, porque é Deus filtrando, primeiramente, para te moldar, para te fortalecer, para te firmar na rocha. E depois que ele te firma na rocha, ele amplia o seu círculo de amizade. Com quem? Com irmãos em Cristo Jesus, uma nova família. Mas aqueles quem ele precisou retirar temporariamente são estes que você, depois de estar firmado na rocha, cheio do Espírito de Deus, como esse libertador estava, tem que voltar lá e anunciar a obra daquele que te salvou. Porque da mesma forma que ele te salvou, ele quer salvar aqueles a quem ele precisou tirar da tua vida por um período de tempo para te firmar, forjar o teu caráter, o teu relacionamento com Deus. E então você voltar lá para pregar o evangelho para aquelas pessoas. Não se ache melhor do que ninguém, porque Deus te alcançou, porque você é tão pecador quanto eles. Então nós estamos na mesma condição, totalmente dependente da graça de Deus. E a terceira coisa, que o libertador, que ninguém naquela época seria voluntário, exigiria renúncia, dedicação e submissão total. Pastor Douglas, que coisa forte. É verdade. O libertador, ele primeiro ia ter que renunciar às suas vontades, os seus prazeres, o seu próprio querer em prol do cumprimento de algo maior, algo que ele não entende, algo que está muito acima do seu limitado pensamento humano. Então a primeira coisa que exigiria era renúncia, e muitos não estão dispostos a renunciar nada para caminhar com Jesus. Querem caminhar com Jesus, mas ao mesmo tempo caminhar fazendo a sua própria vontade. Na época dos juízes, Israel estava assim: cada um fazia o que aos seus olhos parecia correto, porque não queriam renunciar. A segunda coisa, dedicação. O que eu entendo como estar prontamente disposto a servir sem esperar ser servido. Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, diz a seguinte frase: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se Jesus Cristo, sendo Deus, veio como um homem e disse que não veio para ser servido, mas sim para servir, eu não posso fazer diferente do meu Senhor, daquele que me salvou e me amou. Mesmo eu estando todo sujo, enlamaçado no pecado, eu tenho que fazer no mínimo, parecido ou igual ao que Jesus fez. Se ele serviu, eu tenho que servir sem esperar ser servido, sem esperar nada em troca. Porque se você, eu, a igreja, for fazer o bem esperando ser retribuído, talvez você até receba a retribuição aqui na terra. E a Bíblia vai dizer: já recebeu teu galardão, não precisa de mais nada. Tá fazendo para aparecer, tá fazendo esperando algo em troca. E evangelho não é isso. Evangelho é servir sem esperar que ninguém te sirva.
Porque aquele que morreu na cruz por você, Jesus Cristo, já faz isso por você todos os dias. Ele te serve, Ele te abençoa, Ele te dá livramento, Ele te protege, Ele te guia, Ele cuida da tua vida. Faça o mesmo. Faça o bem. Ame, sirva, sem esperar que façam isso por você. Seja a diferença que você quer na sociedade. Seja aquele crente que você espera que o seu irmão seja. Para de falar do próximo e viva o verdadeiro evangelho. É isso, aleluia, que o Espírito Santo está nos falando nesta hora. Viva o verdadeiro evangelho. Deixa que do caráter, da conduta, do coração dos seus irmãos, o Espírito Santo ele vai cuidar. Fica tranquilo. E submissão total, que significa temer a Deus e obedecer às suas ordenanças. Podemos então claramente entender com isso que a soberania de Deus está visivelmente clara neste livro. A soberania de Deus em chamar, em vocacionar, em capacitar, em empoderar, ou seja, dar poder e fazer vitoriosos aqueles a quem Ele chama, ela continua de pé. Assim como foi com Abraão, assim como foi com Moisés, assim como foi com Josué, assim como foi com Otiniel, ainda continua acontecendo até o dia de hoje. A quem Deus chama, Ele garante a vitória no nome do Senhor Jesus. Esse foi Otiniel, o libertador, referência dentre todos os que Israel tiveram naquele período.